a palavra de Deus que está lá no livro de Abacuque. Nós temos, durante essa semana, feito uma série de exposições no livro de Abacuque e hoje nós vamos fazer a exposição de Abacuque, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Abacuque, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem pervidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Bom, irmãos, nós temos estudado o livro de Abacuque e nós já vimos que o profeta começa no capítulo 1, do verso 1 ao 4, a sua oração. E nessa oração ele se queixa do Senhor porque ele orava e não obtinha uma resposta de Deus. Deus permanecia em silêncio enquanto mostrava a ele a iniquidade e a opressão. Vimos que o povo de Judá estava vivendo uma escalada da sua violência, porque as pessoas estavam brigando entre si, havia uma desarmonia social, ao ponto das pessoas levarem uns aos outros ao litígio, às barras da justiça. Dessa maneira, o profeta diz que a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, e o perverso cercava o justo, a justiça era torcida. Este era o contexto em que Judá estava vivendo como nação. Abacuque então ora pedindo a Deus que intervenha naquela situação, mas parece que Deus não respondia à sua oração. Do verso 5 ao verso 11, nós meditamos e vimos então agora a resposta de Deus à oração do profeta. E a resposta de Deus à oração do profeta não era aquilo que o profeta estava esperando. Deus responde ao profeta dizendo que ele vai então levantar uma nação. Ele levanta os caldeus, a nação babilônica, e esta nação viria contra Judá. Essa é a descrição que é feita da nação, do verso 6 ao verso de número 11 do capítulo 1, né? Um povo mau, um povo com um poderoso exército, com seus cavalos, com soldados habilidosos, e que vinha crescendo como uma grande potência naquela época, como uma grande potência mundial, que de fato foi durante aquele período do exílio em que o povo de Israel experimentou o exílio babilônico. E agora então nós temos do verso 12 ao verso de número 17, nós vamos ter novamente a oração do profeta.
e agora ele faz uma oração de intercessão, né? Ao tomar conhecimento por revelação de Deus, de que Deus iria levantar os caldeus, ele agora então intercede por Judá. É uma oração de intercessão. E essa oração de intercessão, ela tem uma relação com aquela oração que Abraão fez, que está lá em Gênesis, capítulo 18, quando Deus mostra para Abraão que iria visitar Sodoma e Gomorra com o seu juízo. E nós sabemos que lá na cidade de Sodoma estava vivendo o sobrinho de Abraão, né, que era Ló, com a sua esposa e as suas filhas. E Abraão então intercede em favor dele, e a oração de Abraão é: Senhor, verso 23 de Gênesis 18, destruirás o justo com o ímpio, né? Essa foi a oração de Abraão, que tem muito a ver com a oração também de Abacuque. A oração de Abacuque tem essa mesma característica, né? Deus vai destruir Judá, e ele não vai fazer distinção entre o seu povo e os ímpios. Aqui nós vemos então, do verso 12 ao verso 17 de Abacuque, os argumentos e ao mesmo tempo a perplexidade do profeta diante da revelação de Deus. O profeta aqui também reafirma a sua convicção, a sua fé de que o Senhor, ele é santo e justo em todos os seus desígnios e os seus propósitos. Então veja que a primeira coisa que ele diz no verso de número 12, ele ora ao Senhor, e a oração dele está então baseada no caráter de Deus, na sua santidade e justiça. Ele diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? Ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Nós podemos destacar aqui, meus irmãos, primeiramente o caráter de Deus. O profeta ora ao Senhor e ele se lembra do caráter de Deus, dos atributos de Deus. E há dois atributos aqui que são bem específicos. Primeiro, ele lembra da santidade do Senhor, quando ele diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Então, ele traz a sua mente, ao seu coração, o fato de que Deus é santo, ou seja, Deus é o único Deus. Ele nunca teve um início, né? Deus nunca foi criado, ele existe desde a eternidade. Ele é o único Deus, é o único Deus verdadeiro, o Deus que existe desde a eternidade, o Deus que nunca foi criado, o Deus que não tem começo e que não tem fim. Isso nos faz lembrar da imutabilidade de Deus. Temos um Deus que não muda, ele não muda o que ele é, ele não muda no seu ser, ele não muda nos seus propósitos. Pode a situação à nossa volta mudar, pode a situação à nossa volta, como o profeta estava vivendo um caos social por causa da violência de Judá, e agora a iminente invasão do, do povo caldeu, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Por isso ele diz que Deus é uma rocha, né? Uma rocha, uma expressão do Velho Testamento que aponta para a imutabilidade de Deus, de que ele não muda no seu caráter, de que ele não muda nos seus propósitos. E também ele fala a respeito do juízo de Deus. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. O profeta entende que Deus de fato levantou ele como o único Deus que é santo, ele que governa todas as coisas, que é imutável,
ele de fato levantou o povo caldeu para ser um instrumento do seu juízo sobre o povo de Judá, sobre o povo de Judá. Mas ele diz: tu levantaste este povo, o fundaste para servir de disciplina. Então aqui entendemos qual era o propósito de Deus ao levantar os caldeus, né? O propósito do Senhor era de disciplinar o seu povo. Era de disciplinar o seu povo. Por isso o profeta tem esperança quando ele fala: não morreremos, nós não deixaremos de existir, mas o Senhor vai nos disciplinar através dos caldeus. Isso nos faz entender, irmãos, que quando passamos por um tempo de calamidade, um tempo de adversidade, como estamos vivendo, nós precisamos entender que o Senhor está usando essa situação também para nos disciplinar. O Senhor está usando essa situação também para nos corrigir. E Hebreus vai dizer que Deus ele corrige ao seu filho, a quem ele ama. O Senhor, por nos amar, ele nos corrige. Às vezes nós podemos questionar a Deus do porquê que essas coisas estão acontecendo, mas eu creio que o Senhor tem um bom propósito em usar essa situação que estamos vivendo para o nosso bem, para a glória do seu nome, mas para o nosso crescimento espiritual. Quando nós passamos por situações adversas na nossa vida, nós que somos o seu povo, precisamos entender que o Senhor usa situações adversas como um instrumento para ele nos corrigir, para ele nos disciplinar, com o objetivo de nós crescermos espiritualmente, dependermos do Senhor, entendermos que a graça de Cristo nos é suficiente. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender com a intercessão do profeta em favor do povo de Judá. Deus estava levantando os caldeus para serem um instrumento de disciplina na vida do seu povo. E aí nós temos no verso de número 13 o dilema do profeta, a perplexidade do profeta, quando ele diz assim, na sua oração: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem pervidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui, meus irmãos, nós temos um dos questionamentos, então, e uma certa perplexidade do profeta. Como nós já falamos, o nome Abacuque significa aquele que abraça. E, sem dúvida, ele foi um profeta que viveu pela fé no seu tempo. Mas, mesmo sendo um homem que confia no Senhor, não significa que ele não tenha dúvidas no seu coração. Ele também é um profeta de carne e osso, como eu e você. E quantas vezes nós também não questionamos certas coisas que nos acontecem? Quantas vezes também eu e você não questionamos a Deus por algumas coisas que ele permite no seu propósito acontecer com cada um de nós? E aqui nós temos então um dilema, que é um grande dilema que todos nós certamente em algum momento da nossa vida vamos nos deparar como o profeta. Qual é o dilema do profeta aqui? O dilema do profeta é que como que Deus, que é um Deus santo, como ele diz aqui, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. O que o profeta está dizendo é: Senhor, se tu és santo, se tu és puro de olhos, e o Senhor não pode ver o mal aqui, não é que Deus não vê o mal. O que o profeta está dizendo: o Senhor não pode ver o mal e deixar o mal impune. O Senhor não pode suportar o mal. É isso que o profeta está dizendo.
O Senhor não pode ver a opressão e deixar que a opressão continue. Então, essa é a perplexidade do profeta. Como que o Senhor vai levantar uma nação ímpia, que vai fazer o mal contra o seu povo escolhido, o seu povo que o Senhor escolheu? E o Senhor vai permitir isso? Então, o profeta aqui parece que ele acha que é uma injustiça isso. Que é uma injustiça isso. Que Deus não poderia usar os caldeus para disciplinar o povo de Judá. Veja que ele diz: pois toleras os que procedem pervidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Acho que todos nós já passamos por uma situação assim, né? De nós perguntarmos: Senhor, como é que o Senhor permite isso? Né? Como é que o Senhor permite isso? Aquela mesma aquele mesmo questionamento lá do salmista no Salmo 73, né? Eu ando nos seus caminhos, eu busco fazer a sua vontade e o ímpio prospera, né? E aquele que não teme o Senhor, que anda contra a sua palavra, parece que ele prospera nos seus caminhos, né? Como pode isso, Senhor, acontecer, né? Como o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a perplexidade do profeta, ele tentar conciliar a santidade de Deus com a maldade humana, com a maldade humana. Como que Deus vai usar os caldeus, sendo que eles eram ímpios, para oprimir o povo dele. Por isso que ele fala que o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, né? Está se referindo aqui ao povo de Judá, o povo que Deus havia escolhido. E logo em seguida, o profeta então vai fazer essa descrição de quem são os caldeus. E a primeira descrição é que eles não dão valor nenhum à vida humana, verso 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Né? De novo, ele levantando a sua oração a Deus, perguntando para Deus por que Deus está permitindo aquela situação acontecer, aquele caos social acontecer. E aí ele descreve então o inimigo, verso 15: a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Aqui o profeta fala do inimigo, os caldeus, que eles vinham, né? A ideia usada aqui, que ele usa para explicar essa tirania dos caldeus, que eles vinham como um arrastão, né? Como aquelas redes que são usadas em alto mar, em que você vem trazendo ela, né, pelo barco, de uma ponta a outra, e ela vem trazendo todo tipo de peixe. É isso que ele fala da rede varredora, né? Então assim foi a nação, assim foram os caldeus naquela época, né? Uma grande nação que se tornou uma grande potência e eles vinham varrendo ah, todos os povos como se estivessem em alto mar com aquela rede enorme varrendo todos os peixes. E o texto fala: e ele se alegra e se regozija, né? Eles faziam isso de maneira vitoriosa e se alegravam com as suas conquistas. O profeta ainda diz mais sobre os caldeus. Ele diz: por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida, né? Então eles eram idólatras, é isso primeiro que os caldeus eram idólatras, era um povo pagão e eles adoravam o seu próprio poder. O verso 11 do capítulo 1 diz: então passa
passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. De fato, eles se consideravam o próprio Deus, eles não temiam ninguém, não temiam o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E eles se enriqueciam então, porque eles vinham como nação conquistando povos e agora iria conquistar o povo de Judá. O profeta termina então com mais uma questão, mais uma pergunta de perplexidade diante de Deus, quando ele diz, verso 17: Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? A pergunta é: até quando, Senhor, isso vai acontecer, né? O Senhor não vai pôr um fim nesta situação, né? Eles vão continuar matando todo mundo, todos os povos, sem piedade, ou seja, sem misericórdia. E se você ler, meus irmãos, o relato de 2 Reis, capítulo 25, você vai ver lá o relato em 2 Reis 25, como os caldeus foram cruéis, como eles foram cruéis, né? Em matar os filhos do rei Zedequias, de matá-lo, de queimar as cidades, de destruir o templo, de roubar os vasos sagrados, enfim. Eles de fato fizeram e produziram uma grande tragédia ao povo de Judá, ao povo de Judá. Eu quero terminar então fazendo algumas aplicações para nós desse texto, o que nós podemos aprender. Eu creio que a primeira lição que nós aprendemos aqui com o profeta Abacuque é que nós devemos interceder. Interceder diante do caos. Interceder diante da tragédia. E é isso que ele faz. Ele busca a Deus. Ele busca o Senhor. Ao invés dele se voltar contra Deus, ele se volta para Deus. E é isso que nós, como igreja, devemos fazer diante dessa calamidade que estamos vivendo no nosso país. É orar. Orar ao Senhor. Clamar ao Senhor. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em 1 Timóteo 2 que nós devemos orar e interceder pelos reis, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que nós possamos ter uma vida mansa e tranquila. Nós temos um papel como igreja, assim como o profeta teve, de sermos intercessores do nosso povo, intercessores da nossa nação. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa oração, embora Deus possa responder favoravelmente, nós temos que crer que Deus sempre realizará a sua vontade soberana. A sua vontade soberana. Ou seja, a nossa oração não muda Deus. A nossa oração não muda o caráter de Deus. A nossa oração não muda os planos de Deus. A nossa oração muda a nós mesmos. A oração transforma a nós mesmos. E eu creio que uma das orações mais difíceis que nós encontramos na Bíblia é aquela oração feita pelo Senhor Jesus. Quando ele está no jardim de Getsêmani, ele vai enfrentar a morte de cruz, ele vai beber o cálice da ira de Deus, e ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz: não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então a oração mais difícil é a oração de nós falarmos: Senhor, faça-se a tua vontade, faça-se o teu querer. Tu és Deus, tu és soberano, tu és santo, tu és imutável, tu és justo. Nós não podemos, e muitas vezes não vamos entender, meus irmãos, os caminhos de Deus. Não vamos entender muitas vezes os propósitos de Deus, como o profeta Abacuque não estava entendendo, não estava compreendendo. Mas Deus tem os seus propósitos em todas as coisas, em todas as coisas. Eu entendo que é uma questão até difícil, teologicamente falando, nós conciliarmos a santidade de Deus e a maldade humana. Como que Deus, sendo santo, justo e bom, ele permite o mal no mundo. Mas Deus tem um propósito. Ele é Senhor.
e até mesmo as calamidades, as tragédias, cumprem o propósito de Deus. Cumpre o propósito de Deus, seja na nossa vida como povo dele, seja na vida da humanidade. Terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto e aplicar é que conhecer a Deus é algo fundamental para nós vivermos um tempo de adversidade. O que fez o profeta passar por aquele período foi o fato dele conhecer a Deus. Veja que na oração ele ora ao Senhor porque ele conhece o Senhor, porque ele conhece os atributos de Deus. E nós vamos olhar para o texto de Filipenses 4, o apóstolo Paulo também viveu situações difíceis na vida dele, e ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E lá ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele conhecia o Senhor Jesus. E é esta fé no Senhor Jesus que é fundamental para nós vivermos num tempo de adversidade, num tempo de calamidade. Eu digo que a calamidade, a adversidade, ela não tem poder de nos transformar. Mas a calamidade, a adversidade, ela revela aquilo que há dentro do nosso coração, né? Então, se nós buscarmos uma comunhão com Deus verdadeira, genuína, nós vamos ter condições de passarmos pela calamidade. Se a nossa vida estiver na rocha, como diz o profeta, que é Cristo Jesus, nós vamos ter condições de enfrentar a adversidade, E por último, eu quero dizer que esse conflito que Abacuque aqui ele tem que lidar entre a santidade de Deus e a maldade humana, entre a santidade de Deus e a sua justiça, nós temos que lembrar que nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos contra o Senhor. Todos nós, diz Romanos, todos nós estamos separados, né? Por causa dos nossos pecados, e nós fomos salvos unicamente pela graça do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós então somos lembrados que na cruz Deus resolveu o problema do nosso pecado. Na cruz, santidade e justiça se encontraram, né? Como que Deus pôde nos redimir, nos perdoar dos nossos pecados, já que eu e você merecíamos a justiça dele, o castigo pelos nossos pecados, a condenação eterna, foi na pessoa de Jesus. Ali Deus nos tratou, derramando sobre Jesus a sua ira, a sua justiça, a manifestação da sua santidade, e ao mesmo tempo ele expressou a sua misericórdia através de Cristo, nos perdoando de todos os nossos pecados. Então jamais devemos nos esquecer disso, que nós não somos diferente das demais pessoas, das pessoas ímpias. Nós fomos alcançados pela graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Que assim o Senhor venha nos fortalecer neste período que estamos vivendo e que nós possamos buscar a Ele mais intimamente, buscarmos a Ele em comunhão, orarmos pelo nosso povo, orarmos pela nossa nação e entender que o Senhor cumprirá os seus propósitos para a nossa vida. Amém?